Beleza, estamos aí para mais um encontro aberto, né, a toda e qualquer pessoa da Criptojornada, né, uma iniciativa aberta, uma proposta de valor que começou há praticamente 4 meses atrás, com a ideia justamente da gente fazer uma jornada independente com toda e qualquer pessoa que queira se interessar sobre blockchain e criptomoedas, mas tratando essa questão do blockchain e da criptomoeda, né, não como conteúdo apenas, né, e sim uma proposta da gente formar aqui uma espécie de comunidade de práticas também, uma comunidade local, né, não só local, global, mas local, pessoas conectadas de várias partes aí desse planeta fantástico, né, para a gente justamente entender como essa tecnologia do blockchain, que pode ser entendida como a internet das transações, né, peer-to-peer, entre pessoas, ela já nasceu distribuída. Ela já é uma tecnologia distribuída e tem tudo para ser apropriada pelas pessoas, para elas trazerem para o seu dia a dia. O mesmo valendo para uma das aplicações, vamos dizer, para uma das coisas que você pode fazer com blockchain, que é você fazer o codesenho e emissão de criptomoedas, né? E nesse sentido, nós estamos nesta semana repetindo a dose da semana passada. Semana passada a gente fez um encontro 2 em 1. Na primeira horinha, né, a gente fazia esse encontro aberto, polinizador, para falar um pouco da proposta da criptojornada, falar, evidentemente, blockchain, de criptomoedas, né? E damos uma pausa, né, um cafezinho, Mendoeira, agora um cafezinho, né, Mendoeira? Um cafezinho, Opa! água, né? E aí a gente volta para um segundo encontro, esse encontro já focado numa criptotrilha em especial, a gente chama de criptotrilha, aquela trilha de exploração, né? Para você se apropriar de uma determinada forma de se apropriar do blockchain. No caso, a criptotrilha é ligada à E2C, E2 Glatcoin, né? Que já está sendo, né, a criptomoeda da estação experimental, né? Da Estação Experimental Local para Ciências Abertas e Tecnologias Sociais peer-to-peer, né? E2GLAT, né? A E2C. Então é isso. Tem sido realmente riquíssimo de todas as formas que você pode imaginar, né? Essa proposta da criptojornada, como é uma proposta livre-aprendente, né? Ela não é, e é uma proposta interativista, ela não é uma proposta baseada, ela não tem uma base conteudista, quer dizer, ninguém aqui está fazendo nenhum tipo de programa, mas as pessoas aqui ficam muito à vontade para fazer seus itinerários, né, de exploração, para fazer suas trilhas, né? E, evidentemente, quem quiser compartilhar isso com todo mundo, né, com quem estiver interagindo, a gente vem normalmente usando uns Google Docs, que não é bem um Google Doc, que é ligado ao ambiente, né, de open source, software livre, que é um pad, um Pirate Pad, onde ali as pessoas materializam, né, como é que vai ser a criptotrilha dela, a exploração dela, coisa e tal. E nesse sentido já tem várias criptotrilhas que a gente que estão ganhando materialidade, massa crítica, né? Uma delas, por exemplo, é a ligada à produção audiovisual, que é a trilha do CineChain. Tem esse nome, né? CineChain, né? Até para brincar com a palavra blockchain. Né? Então, as pessoas que estão aqui, eu acho que só o Guga, que eu acho que não chegou a participar de nenhum encontro do CineChain, se não me engano, né? A Mendoeira desde o princípio, a Maia está chegando também. E é interessante porque já está pegando vários desdobramentos, várias outras explorações dentro daquilo trilha, né? Evidentemente que a gente não vai entrar aqui em detalhe, mas quem quiser, quem
Quem é interessado em saber mais, basta interagir comigo mesmo, interagir com a Amendoeira, com a Maia. Certamente essas pessoas vão ajudar, né? Vão ajudar você a. Primeiro vão conversar sobre o assunto, obviamente. Podem te passar o Pirate Pad, pode passar onde estão os vídeos, né? No caso no canal, né, do YouTube da Estação Experimental, que depois eu posso até deixar aqui no chat, para quem conhece. Certamente quem vê os vídeos já sabe onde está o canal, né? Quem vê os vídeos das nossas videoconferências, né, desses encontros abertos virtuais. Então é isso. Estamos no final do mês, né? Final do mês de junho, né? Já estamos no inverno, mas o espírito continua primaveril, né? Muita coisa aí para a gente conversar, muita coisa mesmo. E evidentemente que eu não, a ideia não é eu aqui falando o tempo inteiro sozinho, é sempre todos falarem, né? Um pouquinho. Quem está chegando, né? Para entender melhor do que se trata, de quem já está na criptojornada, explorando de várias formas, falar um pouco da sua experiência, né? Conhecendo a sua experiência. Nesse sentido, eu vou pedir aí para a Maia falar um pouquinho com a gente, ou o Amendoeira, que está chegando aí acho que pela primeira vez aqui na Jornada Virtual. Embora, né, Amendoeira, você já está aí super ativo na criptomoeda do Silicon, né? Sim, Mas seria sim, legal você compartilhar com todos nós aqui, com o pessoal que vai assistir, né, a sua experiência, né? O sim, que tem sido um grande aprendizado para você, né? sim. As suas explorações, né? Aquilo que para você era crítico e, pelo que eu estou entendendo, está deixando de ser crítico, está começando a Uhum. aparecer várias coisas. E vamos embora. É isso aí. Vamos nessa. Então, vou começando aqui. Então, prazer, Marquinhos Amendoeira. Deve estar fazendo aí para uma primavera de 3 meses que eu conheci a estação, né? Conheci o Vinícius, conheci Vânio. Disso a gente no primeiro encontro, né, que a gente teve, não por acaso, mas pelo Cosmo, né? E a gente foi trocando ideia, fluindo as experiências, né? Que culminou em um determinado ponto que a gente tinha uma afinidade, né? Que é justamente romper o ciclo engessado do sistema que está aí, né, vigente. Seja ele na ideia educacional, seja ele na ideia profissional, enfim. A gente chegou a um momento da conversa que tudo que a gente fazia um tópico voltava para o mesmo problema, que era esse engessamento da sociedade como um todo, né, pulverizada pelo planeta, né, pelos sistemas interpessoais das pessoas e tal, pá, pá, pá. A gente foi conversando e nisso foi gerado a ideia do CineChain, né? Nesse mesmo dia se chegou a uma ideia de fazer uma criptotrilha e a gente nomeou a criptotrilha de CineChain, né? E por que isso? Tem todo o aspecto que já foi iniciado aí, que eu tenho pouco conhecimento, mas aí esse pouco conhecimento ele não me deixa de fora para as manobras que a gente tenta promover ou os diálogos que a gente tenta promover com o CineChain. E basicamente a gente estava falando da escassez, né? Ou da política da escassez, né? Que é fomentada para todos, né? E geralmente e especificamente falando na área do audiovisual,
é o que se passou com a Maia, o que se passou com o Thiago, que são outros membros, e outras pessoas que eu conheço também da área, toda uma insatisfação com a falta de fluxo na área do audiovisual. Esse fluxo é fluxo mesmo de produção, de você gerar, né, de ter a ideia do conteúdo, gerar pessoas em comum, né? E esse em comum gerar o conteúdo, o trabalho, e esse trabalho tomar uma vida e tal. Eu, basicamente, eu não tive nenhum momento na minha relação, desde que eu me formei, uma relação próxima a isso, sabe? Eu só executei o trabalho, recebi uma remuneração não tão satisfatória, compatível com a coisa que eu exerci, como é assistente de câmera, assistente de fotografia, né, como montador, como editor, né, sempre inferior ao que de justo poderia ser remunerado. E o pior disso tudo, nunca ter o feedback desses trabalhos, né, para que ele me gerasse, né, o que eles chamam de mérito, para que eu pleiteasse outros trabalhos e assim eu progredisse ou não dentro do mercado. O que isso me leva a crer que eu não tenho, né, um nível satisfatório para estar dentro do mercado de trabalho. Tudo bem, absorvo isso e sigo a vida, porque não dá para padecer, né? A gente tem que seguir. Então, a gente começou, como tem a filosofia na estação do unlock, né, que é a troca entre pessoas e tal, o Cinechain começa a, a tomar uma forma a partir dessa ideia, né, de troca em comum. Você tem uma ideia central, essa ideia central para mim se chama conteúdo, estou falando na área de cinema. Essa ideia central se chama conteúdo, esse é o ator principal de tudo, e tem todos os agentes em volta que ele pode estar diretamente conectado com o projeto, ou ele pode ter dentro do seu network pessoas que vão entrar em comum ideia com esse projeto, com esse conteúdo. E daí a gente conseguir, dentro do nosso network, conseguir gerar o processo de produção sem a necessidade ou diminuir ao máximo a necessidade de geração monetária para produzir um conteúdo. Isso foi a ideia básica do Cinechain, o que impulsionou as criptotrilhas hoje do Cinechain. O Cinechain já tá vislumbrando, conversando uma produção para um doc, enfim, está se estruturando as ideias. As estruturas são só as conexões, são só os network, para que a gente possa, de fato, estar agrupando as pessoas no ideal comum de que é produzir conteúdo e prosperar. Aí vou usar uma outra apêndice que tem um nome muito legal que se chama Prospera, que não necessariamente ele... Hoje o Vini estava me situando que não necessariamente eles estão juntos, mas eles têm uma sinergia junto. Mas usemos Prospera e prosperar essa possibilidade de a gente conseguir gerar conteúdo com o mínimo recurso monetário possível. Toda essa ideia ela tá pautada numa experiência que houve no norte da África, na Nigéria especificamente, com a democratização da digital. Esse país conseguiu, com sua comunidade intranet, vamos dizer assim, né, aquela comunidade, aquele país entre si,
né, pessoas com desejos em comum, vislumbraram a ideia da democratização digital, e dessa democratização digital se conseguiu revolucionar a produção audiovisual dentro do país, sem a questão monetária. A monetária virou a posterior, né? Você tem já um subproduto que você precisa finalizar ele, e aí você tem um outro agente direto que vai negociar com a iniciativa privada, com o Estado. Aí, para mim, aí isso já pouco importa, na verdade. O que me importa, o que me verticaliza na ideia é de conseguir aglutinar as pessoas em um propósito comum, de promover a produção, de ter o conteúdo. E esse conteúdo ser a moeda de negociação com o externo, né? Com o não, vamos dizer assim, o não grupo estação, né? Eu estou focado na estação para as pessoas terem ideia de que tem uma estrutura ali que dá um norte, né? Dá um norte, dá um suporte, dá materialização da coisa, sabe? Você consegue, não, tem gente ali, essas pessoas estão se comunicando, eu tenho uma referência e eu posso transacionar com essa galera. E essa é a ideia minha, basicamente, do Cinechain. Só que ele está tendo outras criptotrilhas também. E elas vão todas serem agregadas, óbvio. A gente não está aqui para ceifar nada. A gente está querendo só soma e uma prospera, né? Prosperar esse processo. Então, hoje teve uma reunião, né? Eu cheguei um pouquinho tarde, mas eu consegui captar mais ou menos o que estava acontecendo da reunião, que era uma coisa que estava ansiando entre a gente, né? Porque era um espaço, são pessoas que estão, é um organismo que está dentro do sistema, né? Então você tinha que estar ali dentro para ter esse, né? Esse feedback, entender como que o processo que a gente está fazendo se situa junto com esse sistema, né? E aí as pessoas que estavam lá teve avaliação razoavelmente positiva. Eu consegui externar o que eu estruturei nessas 48 horas trabalhando, redigi um texto, fiz lá um mapa cerebral do efeito lá, vamos dizer assim, que eu agora eu estava aqui, eu cliquei hoje aqui no link, mas eu sentei aqui justamente para reestruturar o processo, que eu não sou muito bom em digitação, né? Mas eu consegui passar, de fato, essa ideia inicial que começou com eu e o Vinícius, né? Em uma data específica, e as pessoas conseguiram entender, absorveram, que é muito bom isso, né? Isso é muito bom, né? Teve pouco empatia, teve a provocação, que é pertinente, óbvio, e a gente está nesse desenvolvimento. Eu já tinha pautado isso com a Maia em outra oportunidade, quando eu estava na Vila 25. É uma coisa que eu quero também ter uma verticalização com a Maia, porque ela tem uma gama muito importante para uma troca no unlock com a gente, né? Aqui, né? Ela está em outra capital, então isso também faz crescer essa ideia, né, do unlock. E é isso, gente. Eu só fiz essa introdução do Cinechain mesmo, que é basicamente o que meu cérebro está trabalhando de profundo mesmo, né? De profundo é o que eu estou trabalhando na ideia, que eu estou oferecendo de mim para a comunidade, né? É esse, né? Essa estrutura. E bacana, a gente... Marquinhos. Bacana, Marquinhos. Beleza. Bacana. Haroldo, tá na área. Fala, meu querido. Como é que você tá? Diga-me tudo, não me esconda nada.
Vou desmutar seu microfone aqui, ó. Pode falar. Pronto, você está podendo falar já. Meu espaço aqui, daqui a pouco provavelmente vou ter que dar aquela minha saidinha, mas já vi que existe uma previsão aí de uma pausa. Então, depois a gente volta aí. Beleza, aí, Madureira? Beleza. Tamo junto. Tamo junto. Isso aí, meu querido. Prazer revê-lo. Beleza, então, Haroldo, se você quiser chegar para o segundo encontro hoje, vai ser sobre a criptotrilha da E2C, né? O desenho e emissão da E2C. Fica à vontade, meu irmão. Fica à vontade, querido. É contigo. Beleza? Estou escutando aí o pessoal. Beleza. Bem, então é o seguinte, eu trouxe aqui hoje... Só um detalhezinho rápido aqui, aproveitando Fala. que o microfone está ativo. Muito chique esse teu texto. Texto completo, com 1000 detalhes. Aqui você encontra isso, aquilo você encontra aquilo. Parabéns. Que texto está falando, rapaz? Não, texto de chamada para esse encontro. Ah, tá. Tem YouTube de fulano, YouTube de cicrano. Muito chique. Porque é o seguinte, né? Como a pessoa às vezes está tomando contato pela primeira vez, ela veja que já tem um ecossistemazinho, né, de coisas, onde ela pode já acessar, já tem, enfim, tem N informações, N possibilidades de contato, interação, né? A ideia toda é essa, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu tinha separado aqui um link para mostrar, para compartilhar com o pessoal hoje aqui, né? Que eu acho bem interessante, eu acho que vocês vão gostar, né? Só que eu já tinha separado ele, só que ele não está aqui, aqui de cara aqui. Então, primeiro deixa eu dar uma buscada aqui. Se Maia estiver nos ouvindo, Maia, se você quiser falar um pouquinho da sua experiência também até agora na Cripto Jornada, enquanto eu busco o link aqui, fica à vontade, tá bom? Tá. Bom, eu estou começando, né? Então, por exemplo, algumas coisas do Cinechain para mim ainda estou pegando, né? Mas o que tem me agradado muito é o que realmente eu acho que falta em todos os outros lugares, que é a gente poder ser pessoa mesmo. Esse lado humano da interação que eu sinto toda vez que eu venho aqui, muito bem por isso, né? Toda essa história que o Marquinhos falou, né, do sistema engessado, assim, eu estou, sabe, muito enjoada mesmo disso. Eu tive oportunidade de trabalhar e me dar bem, né, mas mesmo assim estava infeliz. Então, eu acho que falta exatamente isso, né, essa interação humana, que eu acho que daí que surgem as grandes coisas. Eu, sinceramente, acredito nisso mesmo. Eu acredito que as melhores ideias, as melhores coisas que foram feitas surgiram de uma coisa bem verdadeira, bem humana, não de uma coisa mecanizada, sabe? Então, para mim, aqui tem sido uma busca bem, bem legal. Eu tenho aprendido bastante coisa, mas isso até tenho muito para aprender sobre a criptomoeda, né? Mas são coisas que eu vou pegando aos poucos e que eu acho que é consequência aí de um caminho de verdade, né, humano. Ai, deixa eu ver o que mais. Eu acho, assim, que quando a gente acredita e quando a gente quer fazer uma coisa legal, a gente realmente acaba fazendo, sabe? Sem muitas travações, sabe? Sem muito porquês, sem muito colocar em forma aqui ou ali. Eu acho que a gente vai achando um jeito e vai fazendo acontecer de uma forma mais simples possível. Então, assim, tem sido momentos que eu adoro
eu tô curtindo muito de poder encontrar aqui o pessoal e trocar ideia. Eu tenho curtido demais, assim. Sempre tem alguma coisa nova que eu escuto, alguém novo que eu conheço, e tem sido muito divertido. É isso. Muito bom. Bem, gente, vamos lá então. Só vou reforçar, né? Esse nosso primeiro encontro, nessa configuração de 2 encontros em um, né? Nesse primeiro momento, a gente aqui é um encontro aberto a toda e qualquer pessoa da Criptojornada, onde a gente fala um pouquinho da essência da proposta, né, de valor. A gente, obviamente, fala um pouco de blockchain, fala de criptomoedas, enfim. Mas, por falar em essência, eu separei aqui um link que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Que é o seguinte, eu vou fazer o share aqui da imagem, e aí vocês vão me dizer se vocês estão enxergando aí. Vocês estão vendo? Apareceu Agora tô. alguma coisa aí para todo mundo? Agora apareceu. Para mim apareceu. Apareceu, Maia? Não estou vendo ainda. Apareceu um corpo, Com um texto. Apareceu um corpo, né? Cérebro do coração. Isso. Esse é um texto muito interessante que eu vou ler aqui. Você está conseguindo ver, Maia? Não, meu computador tá meio estranho. Ele foi e voltou, mas ele ele vai. Pode ir falando. Tá, eu vou ler aqui o texto, tá? E a gente vai conversar um pouquinho em cima dele, que eu gostei muito desse texto aqui, né? E que tem muito a ver com a proposta da Criptojornada, né? O cérebro do coração. O coração tem a sua própria cognição. Sabe-se que possui memória e toma decisões, podendo influenciar o cérebro através das conexões diretas do nervo vago e da medula espinhal. Além disso, pode influenciar eletromagneticamente, já que possui um campo 5.000 vezes mais forte que o cérebro. O coração, ele bombeia mais de 400 litros de sangue por hora, através de um sistema vascular de aproximadamente 96 mil quilômetros de comprimento, mais de 2 vezes a circunferência da Terra. Começa a pulsar no feto antes do cérebro se formar, autorrítmico. Há no feto um cérebro emocional antes de haver um cérebro racional, assim como existem batimentos rítmicos antes dos dois. Existem ao menos 40 mil neurônios no coração. Os nossos estados emocionais refletem nos ritmos cardíacos, avaliados em medições de variabilidade da frequência cardíaca. Os ritmos do coração afetam a capacidade do cérebro processar informações, tomar decisões, resolver problemas e vivenciar e exprimir criatividade. Como o coração é o mais forte oscilador biológico do sistema humano, o resto dos sistemas corporais é levado à sincronização automática com os ritmos cardíacos. Pegaram, gente? Peguei. Sensacional, né? É um texto, assim, na verdade, isso aqui é um excerto, né, de um texto, de um livro, na realidade, cujo link não estou aqui com ele agora, depois eu passo para vocês, que fala, né, de como o coração está profundamente ligado com chakras, né, de energia que nós temos, e como ele também possui inteligência, né, no sentido dos sentidos, da intuição e daquilo que não é racionalizado, né, aquilo que não é racionalizado pelo cérebro, vamos dizer assim, né. E aqui esse texto, exatamente a ideia dele é falar do cérebro do coração, né. Eu acho que se tem uma coisa que tem muito a ver com a criptojornada, é essa pulsação de várias frequências de energia, de uma energia feminina, né, acolhedora, generosa, que é essa dinâmica livre-aprendente da criptojornada, né. E eu achei que compartilhar esse texto com vocês podia gerar mais insights. Vocês poderiam, de repente, ter outras perspectivas
de toda essa dinâmica que todos nós estamos tendo aqui com com essa, né, com essa proposta interativista, né? Humanamente interativista da criptojornada. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário em cima do texto, é isso. Não sei se vocês estão conseguindo ler aí, mas é isso aí. Lembrei aqui, primeiro duas coisas. Uma que a Maia tinha falado que esqueceu de falar alguma coisa. E outra foi que ela é a materialização disso que está falando. Afinal, Maia é a ilusão, né? Então, ou seja, essa nossa percepção de vida que é frequencial, né? Tem tudo a ver com essa questão da pulsação, da frequência. E só lembro que o próprio samba, né, tem a característica de trabalhar essa pulsação do tambor, né, e entra em ressonância com o coração. Então, Maia acho que ela pode detalhar isso que você falou, né, assim, por experiência de vida. Eu acho que eu já falei um pouco disso, né? Como eu me senti e como eu acho que as coisas realmente funcionam, né? No fundo, é onde a gente tem o prazer, né? Gosta, e eu acho que é aí que está o segredo, né? Que é onde está o coração, né? A pulsação. E o que eu tinha esquecido de falar aquela hora foi só que eu, assim, super adorei o último encontro do Cine Team, que foi o primeiro, aliás, que eu participei, e que vocês começaram a criar uma história aí com uma câmera, de cada um disponibilizar uma câmera tal, e essa parte tecnológica, assim, eu super curto, e fiquei com vontade demais, assim, da parte tecnológica do que a gente pode fazer também, de entender melhor, né, essa parte. Então, pode falar. Então, Maia, é justamente isso. Isso que te encantou é a base estrutural da ideia do Unlock, né? Você disponibilizar isso e isso virar em rede, né? O Unlock é de pessoa para pessoa. O CineChain está tentando propor isso de uma forma em comunidade, né? Entendeu? Você tem lá, por exemplo, vou dar um exemplo. Maia tem o hardware, que é uma ilha, ou uma suíte para um render. Um exemplo, Maia. Certo. Eu estou com um filme para uma renderização. Uhum. Dentro da comunidade estação vai estar especificado que eu preciso renderizar um filme tal, pá. E aí você entra em contato comigo e aí a gente está fazendo um unlock, está transacionando essa questão, entendeu? Entendi. E aí como você está oferecendo o hardware, e aí a gente vai estar negociando um outro feedback da minha parte para você, porque você está me favorecendo. Eu preciso fazer uma renderização, você tem a suíte de renderização e você disponibilizou. De contrapartida a isso, a sua disponibilidade, você expõe do que eu tenho como um instrumento, o que eu posso oferecer para você, entendeu? Aí, por exemplo, pode ser que você queira editar uma coisa que você não está podendo editar e eu posso estar fazendo isso para você. Uhum. Ou filmar, né? Alguma coisa que eu não estou podendo. Isso. Uhum. Mas aí a gente já está pensando nisso da forma de produção mesmo de um conteúdo. Uhum. Se só essa coisa transacionando interpessoal, né?
que é o Unlock, a gente já está... Eu tento vislumbrar ele na rede como um todo, na rede de network que a gente já tem. Então, por exemplo, hoje eu fiz toda a estrutura que eu disse que ia trabalhar, eu mapeei. Aí, vamos dizer, eu ia disponibilizar o meu roteiro, mas eu não vou dirigir ele. Aí, dentro da estação, dentro do network da estação, tem o diretor. Esse diretor, na verdade, ele é o network da Maia. Entendeu, Maia? Sim. Mas ele abraçou a ideia, se disponibilizou a fazer a direção. Uhum. Nisso, ele também é um produtor direto desse negócio, porque ele, entre rede, ele vai ver que tem outras necessidades de itens do filme para ele ser produzido, e ele vai produzir isso também, entendeu? Em rede. Uhum. Então, mas é a parte tecnológica disso? Como que é uma plataforma onde a gente está disponibilizando? E aí a gente... Isso aí volta de novo a questão do Unlock. Isso vai estar disponibilizado, né? Vai estar lá, vamos dizer, tem um projeto, tem lá o item, de diretor até o montador, né? A gente tem todos esses itens. Dentro desse projeto, dentro desse processo, o staff que tiver o hardware, ele está disponibilizando esse hardware, entendeu? Seja ele a câmera, a lente, sim, o sim, mas tripé, o rebatedor, as luzes para fazer a fotografia. Dentro do nosso network, a gente vai estar buscando toda essa infra para poder produzir o negócio. Aí o cara vai lá, beleza, Marco, mas a gente consegue isso tudo, como é que vai fazer o translado? Da mesma forma. A pessoa não tem o hardware, mas ele tem o carro. Ele disponibiliza o carro para estar fazendo o translado do equipamento e da equipe na data e no local específico que foi determinado onde seria executado o projeto, né? A filmagem do projeto. O projeto, ele não necessariamente a gente está falando de longa-metragem, curta-metragem, a gente está falando de doc, videomake, né? Videoarte, tudo que está atrelado ao audiovisual, né? Uhum. Assim, eu imagino que a gente consiga romper esse ciclo engessado da questão monetária, que faz ser um empecilho para o progresso da ideia, né? Uhum. Basicamente é isso. O Tiago hoje fez uma intervenção justamente nesse ponto que você colocou agora, Maia. Tudo bem, eu tenho hardware, eu disponível, mas ele tem lá um valor monetário. Aí o Vini fez até uma intervenção falando, não, mas aí ele passou de ser um objeto de posse e virou um objeto em comum, né? Sim. Partindo disso, você já tem uma meia segurança dessa coisa da perda ou não perda desse material. A questão era, tipo, o que foi colocado, e eu vou colocar agora, pode ser que não seja muito claro, mas eu vou tentar colocar. Ele colocou na questão da perda do material, né? Como já houve comigo, deve ter havido com outras pessoas que trabalhou na ONU, de ser assaltado ou furtado o equipamento, alguma coisa desse tipo, né? E isso é uma preocupação real, né? Isso é uma preocupação real de todos, né? Porque justamente a coisa é patrimonial, né? O cara é dono de uma coisa que, né, tem um valor e ele tem que cuidar daquilo. A ideia com a estação
é de que não tem essa preocupação justamente porque você tem todas as pessoas membro de um coletivo e esse coletivo ele é o respaldo para que tenha essa iniciativa, né? De você prestar, pode ser o seu serviço ou o seu hardware para esse fim comum, né? Basicamente, a preocupação dele era essa. E é assim que se dá esse processo com o hardware. Mas a coisa não está especificamente no hardware, está em toda a infraestrutura. Eu, por exemplo, eu não tenho nada de hardware, mas eu tenho conhecimento de set, de conhecimento de ilha de edição, aonde que eu posso estar me disponibilizando e fazendo esse unlock. Entendeu? Maia e Amendoeira, se me permite fazer aqui agregar aqui uma perspectiva à sua fala aí, né? Ao contexto que você quis passar. É importante, gente, assim, um dos aspectos principais da proposta da criptojornada é que você consiga trazer para aquilo, você consiga trazer para a sua realidade, né? Para aquilo que é a sua realidade no dia a dia, né? Um tipo de exploração, né? Que converse com isso, né? Obviamente, o amendoeira como você, Maia, talvez mais um amendoeira do que você atualmente, não sei dizer, ele está intrinsecamente envolvido com produção de audiovisual, né? Ele, inclusive, o grande barato dele é editar, né, conteúdo, etc, fazer edição, né? Então, o que aconteceu? Como ele está muito próximo, né, como ele está muito próximo da minha pessoa e das pessoas que vêm animando, né, dando vida, os NetWeavers que vêm animando a estação experimental das GLAT, e na estação experimental existe essa dinâmica entre os animadores, né, entre os NetWeavers, de troca de coisas, de fluxo, de transação de interesses diversos, que a gente chama de unlock, né? Ou seja, eu tenho algum conhecimento que você deseja conhecer, então eu vou compartilhar esse conhecimento com você e, em troca, né, você traz para cá. Então, isso tudo faz com que a gente tenha sempre um fluxo de transações acontecendo o tempo inteiro, né? Das mais variadas coisas que vocês possam imaginar, né? Vou dar uma saída aí, né? Então, o que acontece? Por exemplo, vou pontuar. O amendoeira estava precisando de um local para poder fazer, né, a edição de um vídeo para um projeto, né, uma iniciativa aberta aqui no Rio de Janeiro chamado Planta na Rua, né? Aí eu falei, cara, tranquilo, você vem. A estação experimental tem vários experimentos, né? Tem 4 experimentos, né? Experimentas a gente chama de experimenta, sabe, Maia, o que a tradução seria um hub, né? Onde tem muito fluxo, né, de contato. Então, um deles é o Vila 25, né, onde eu estou aqui agora, né? E nesse PC especificamente tem aqui softwares para fazer edição de vídeo, né? Eu falei, cara, chega lá, transaciona lá com a Vânia, né? Você conhece a Vânia, transaciona com a Vânia o que pode ser um ponto de interesse dela para que você possa usar o PC e, consequentemente, né, fazer a edição que você precisa e do que ela está buscando, que no caso a Vânia está buscando querer entender de audiovisual, de edição, e eles se acertaram, né? Então, eles já estão fazendo essa transação, vamos dizer assim, né? Eles já estão fazendo essa dinâmica de unlock. Isso faz parte da cultura, né, de livre aprendizagem, da animação da EDOSGLAT, da estação experimental, entendeu? Isso já acontece há bastante tempo, né? Entre os NetWeavers e as pessoas que estão direto ou indiretamente ligados às propostas de valores que são animadas aqui todo dia, né? Então, dentro da experiência dele, quer dizer, a partir da perspectiva da experiência, da demanda que ele tá tendo e das experiências que ele tem com relação ao audiovisual, o CineChain, para ele, né, para o amendoeira, está se dando dessa forma, entendeu? A exploração, o tipo de exploração que ele está fazendo está sendo a partir da dinâmica de transações da estação experimental da EDOSGLAT, correto?
é que ele está enxergando que isso pode ser uma forma de também gerar uma produção audiovisual, né? Ou seja, o que ele fez com a Vânia pode ser multiplicado por 10, por 100, por 500, por 1000, né? Ou seja, quanto mais pessoas tivessem, usar essa dinâmica de unlock da estação, entendeu? Mais aumenta, né, a massa crítica dessa rede de pessoas interessadas em fazer uma produção de forma aberta, colaborativa e transacionada e acolhedora, né? Usando como Claro. vários tipos de elementos de troca, vários tipos de moedas de troca, né? Uhum. Isso não significa dizer que essa proposta do Amendoeira seja, de fato, O Cinechain. a essência da criptotrilha do Cinechain. Mas é um tipo de exploração, entendeu, Mário? É um tipo de Isso. exploração. Tem outros tipos de exploração já acontecendo, né? Se o Tony estivesse aqui, ele ia falar do tipo de exploração que ele está fazendo. Que Quem? o Tony. Tony é uma das pessoas Uhum. ligadas a. Sim, o Tony. Exatamente, um dos inicializadores da criptotrilha do Cinechain, né? E ele, por exemplo, ele pretende explorar isso de uma outra forma. Quer dizer, ele, por exemplo, quer pegar um pouco da cultura da Prospera, do ambiente das organizações prósperas, né? Da Prospera, para poder atuar dessa forma, entendeu? Então, para ele faz sentido atuar dessa forma, usando como foi o aprendizado dele lá com aquele livro, né? A edição aberta e coletiva do Blockchain Revolution, né? Que é o livro do BlockPub, né? Que é uma das organizações prósperas do ambiente da Prospera, né? Então, assim, para ele, a exploração é nesse sentido. Aí eu podia sair enumerando para você aqui outras formas de exploração, entendeu? Então, eu até ia falar isso, assim, na verdade, quando a gente tem bastante gente, a gente tem o inesperado, né? Porque cada um vai ver de um jeito, né? Mas o que estava me interessando, por exemplo, é a plataforma tecnológica para essa abertura, assim, ampliar, entendeu? Era essa a minha pergunta. Na realidade, por acaso, surgiu uma plataforma que eu acho até que foi compartilhada, já foi compartilhada em algumas das conversas da criptotrilha do Cinechain passadas, né? Que se chama Singularity DTV, né? Que é uma plataforma, é uma espécie de Google, só que em vez de ser centralizado como, perdão, é uma espécie de YouTube, que em vez de ser centralizado como YouTube, né? Que tem uma grande empresa por trás, tem uma corporação que é o Google, né? É uma plataforma distribuída, ela está em múltiplos servidores. Então, todo mundo que coloca conteúdo ali, ele automaticamente é como se fosse um blockchain, sabe? Ele distribui o conteúdo para todos os servidores que estão interligados, né? Nesse Singularity TV. Então, é uma experiência novíssima que está brotando agora lá nos Estados Unidos. E o pessoal que está ligado à criptotrilha Cinechain já fez contato com essa galera do Singularity DTV, né? Singularity Distributed TV, né? Distribuição de distribuição singular de conteúdo, vamos botar assim, traduzindo do inglês para o português, né? Então, é o nome dessa plataforma, que na realidade é uma múltipla plataforma, porque ela trabalha com múltiplos servidores espalhados pelo planeta, né? Então, já existe coisas desse sentido acontecendo, entendeu, Maia? E a galera que está fazendo as explorações na criptotrilha do Cinechain já está esbarrando nessas coisas, né? Então, respondendo você, seria isso. Quer dizer, na verdade, não seria uma plataforma. O Cinechain não teria. O Cinechain não é um empreendimento, não é uma marca, né? É uma criptotrilha. E se é uma criptotrilha que onde se tem a oportunidade de fazer vários tipos de exploração. Né? Então, mas Vinícius, você não falou assim, por exemplo, é o que talvez eu não esteja entendendo, é assim, você mostrou uma câmera e essa câmera teria uma leitura, né? A câmera teria uma marca já, uma cripto ligação aí com tudo, não é isso? É nesse sentido. Não, aquilo ali foi uma proposta que eu fiz num dos encontros presenciais da criptotrilha do Cinechain, né? Para ser um tipo de exploração, né? Para ser mais um tipo de
exploração. Vem cá, como é que a gente pega um objeto de consumo, né, que é uma câmera, né, com uma determinada configuração, faz um contrato inteligente, né, um smart contract, para disponibilizar essa câmera via blockchain, né, via blockchain. Então, isso. Outras pessoas que possuam, né, digamos, não a mesma câmera, a mesma marca, mas uma mesma câmera com a mesma configuração e também disponibilizem, né? E aí vamos supor que tem um universo aí no planeta de mil câmeras parecidas, né? 1000 câmeras com marcas diferentes, mas com configurações semelhantes e que tem a mesma capacidade, né? Entrega a mesma capacidade. Então, isso foi uma proposta, foi um exercício para a gente fazer a exploração de como a gente poderia estar usando blockchain nesse caso, né? Sim. Então, a ideia seria gerar um contrato inteligente, um smart contract usando blockchain, né? Disponibilizando essa câmera, né? E quem tivesse câmeras semelhantes disponibilizaria também, né? Para participar da experiência, vamos dizer assim. E vamos dizer que no final tivessem 1000 câmeras semelhantes. A forma dessa a proposta de disponibilizar essa câmera seria para quê? Né? Seria para que toda e qualquer pessoa que estivesse interessada em usar essa câmera, correto? Para produzir o conteúdo que fosse, ela teria que transacionar molecularmente, não com toda a rede, correto? Ela iria transacionar naquela localidade que ela estava, naquela localidade que ela se encontrava, né? Com aquela câmera que está disponível ali. Ou seja, a pessoa ia entrar em contato com quem disponibilizou aquela câmera, ia ver o tipo de transação que interessa para aquela pessoa que disponibilizou a câmera, para usar a câmera, correto? E podia ser de tudo. O tipo de transação pode ser tipo do unlock, como o nosso querido Amendoeira falou ainda há pouco, né? De troca de conhecimento, experiência. Podia ser simplesmente o cara querer, quem sabe, alugar a câmera por um período pequeno, usando a moeda fiduciária mesmo, o real. Podia ser transação de criptomoeda, né? Eu tenho tantos bitcoins, você tem tanta, então tá, a gente transaciona aqui. Podia ser, podia também não envolver nenhum tipo de criptomoeda ou de moeda, né? Podia ser uma coisa simplesmente de aprendizagem, né? Então, assim, você imagina quantos tipos de transações iriam acontecer com esse tipo de câmera, né? Com esse tipo de configuração, espalhadas por todo o planeta, né? Então, essa foi a provocação, né? Esse foi o exercício de exploração que eu fiz há um tempo atrás e que a gente, de lá para cá, vem evoluindo, né? Vem evoluindo. E vem evoluindo de que forma? Já sabemos qual blockchain que a gente quer usar para fazer um contrato inteligente disso, né? A gente ainda não sabe se vai começar, se de fato vai botar a questão da câmera ou se vai ser celular, enfim, mas acho que vai acabar sendo uma câmera mesmo, uma dessas, né, de tipo baratinha, né, de Samsung ou coisa do gênero, para ver e fazer uma chamada aberta, né, nas mídias sociais, para ver quem que está disposto a participar do experimento, correto? Um experimento no sentido de ver na prática como é que isso vai acontecer, o que isso vai gerar, né, de produção de conteúdo, de transação entre pessoas, entendeu? Então, essa é uma das propostas de exploração da criptovilha do Cinechain. Entendeu, Maia? Não é a única, é uma, né? Claro. E a gente hoje está falando disso aqui porque, por acaso, o Amendoeira estava aqui entre a gente ainda há pouco, e isso é uma coisa que está extremamente envolvido, que diz respeito à própria forma dele estar aprendendo sobre blockchain, estar aprendendo sobre criptomoedas, entendeu? Isso, de repente, pode ser uma forma que para você também tenha mais facilidade, entendeu, Maia? Até porque você sempre esteve envolvida com isso, profissionalmente, vamos dizer assim, ao longo da sua vida, né? Mas também, como a gente acabando esse encontro aqui, a gente vai fazer um segundo encontro, como você sabe, cujo foco vai falar sobre a E2C, né? O codesenho e a emissão da E2C, quer dizer. Essa é uma outra forma de você se apropriar de blockchain e de entender como é que você faz o codesenho e a emissão de uma criptomoeda, correto? Então, assim, a proposta da criptojornada é essa constante multiplicidade, essa constante organicidade, né? Onde você não tem um programa definido
e você não tem uma relação aqui heterodidática, né? Você não tem uma relação de ensino acontecendo. Você tem uma relação de livre aprendizagem acontecendo o tempo inteiro. Sim. Inclusive com essa forma de pensar, né? Que eu fiquei até pensando sobre o que ele colocou lá, né? Tipo, a situação é essa, a pessoa tem uma câmera e aí ela tem que colocar na roda e pronto, né? Eu fiquei pensando assim, peraí, mas e se eu não quero, né? Não quer, não coloca. Pois então. A questão toda é o seguinte, é você deixar, nesse caso específico, desse tipo de exploração, né, na chain, de você disponibilizar um hardware, que não precisa ser uma câmera, pode ser. Quer dizer, a gente está pensando inicialmente numa câmera, né? A ideia é que esse hardware, uma vez disponibilizado, ele deixa de ser simplesmente um objeto de consumo, correto? E passa a ser um recurso disponível para usufruto comum, né? Dessa proposta de exploração do sidechain, entendeu? Ou seja, então ele deixa de ser, alguém deixa de ser dono da câmera e digamos, essa câmera passa a ser um recurso disponível para ser transacionado com toda e qualquer pessoa, entendeu? Uhum. Essa que é a experiência. Fala, Dick na área. Tudo bem? E aí, meu querido, como é que você tá, cara? Que saudade de você. Você tá bem? Tudo bem. Parabéns atrasado, né? Muito atrasado. Mas eu falei com a Vânia no dia, eu acabei não podendo ir. Eu estou ouvindo aqui, hoje eu estou de ouvinte, mas eu gostei dessa história da câmera. Eu tenho uma vontade antiga que está um pouco encostada porque o próprio recurso material está encostado. O Fusquinha, eu tenho um Fusquinha antigo, né? Que um pouco antes, ou quando estava surgindo essa história de Uber, eu já estava com uma ideia similar de tornar o carro um recurso público, tentar fazer uma corrente dessa, né? Um chain desse aí, e eu gostei dessa história da câmera. É diferente, você está falando de uma configuração específica, aí eu já estou falando de um objeto específico, né? Eu acho que nessa história de Internet of Things é por aí, assim, mostrar os recursos que estão no planeta e disponibilizar para quem está precisando. Enfim, é uma história de a gente tem que marcar aquela conversa, né? Com certeza, meu querido. Semana que vem a gente marca de toda e qualquer forma. Não tem escapatória. Semana que vem a gente está junto aí, certamente. Beleza. Certamente. Agora, a dica interessante é o seguinte. Você tocou muito bem numa questão aí, que ainda é uma questão que é muito pouco conversada, né? Aqui no Brasil, então, só quem está muito ligado, né, à gestão da internet, ou quem está muito ligado à empresa de tecnologia, né, principalmente fabricante, ou trabalha com operadora de telefonia, né, enfim, de celular, que é essa coisa da internet das coisas, né? Internet of Things, né? E o blockchain tem tudo a ver com isso também, né? O blockchain tem tudo a ver no sentido de que você consegue uma vez que você queira disponibilizar o objeto que for, né? No sentido para o usufruto do comum, vamos botar dessa forma, para que as pessoas possam usar, né? Desde que haja, obviamente, nessa disponibilização, nessa acessibilidade, né? A possibilidade da transação, né? P2P, né? E que tipo de transação vai interessar momento a momento, dá para se montar uma internet das coisas, né? Nas várias localidades que todos nós vivemos aqui, entendeu? Gerando tudo quanto é tipo de coisa que você possa imaginar, né? Gerando o que eu chamo de nanodata, né? Não big data, né? Nanodata de uso, de disponibilidade, do que é a disponibilidade daquele tipo, por exemplo, você falou do Fusquinha, né? O que a disponibilidade do Fusquinha vai gerar em termos de logística para o comum, né? Uma superestrutura social logística para o comum, correto? O que daí você consegue cocriar, né? Que se copia daí de novo a partir disso, né? Não apenas preocupado na questão da reprodução, porque a reprodução está muito ligada à mentalidade industrial, né? A gente está falando de uma mentalidade
que é ligado à exponencialidade, né? Então, Sim. o que você consegue daí gerar? O Fusquinha pode estar interligado com o quê? Né? Ele pode estar interligado com a geladeira da sua casa, pode estar interligado com o que mais, né? Ele pode estar interligado com um gerador. Eu não sei, cara. Pode, das coisas, né? Que tipo de interconexões podem ser geradas, né? Aonde esse tipo de interconexão entre objetos, entre coisas, né? Estão a serviço das pessoas, né? Estão a serviço não de empresas, não de governos, né? Não do Estado, mas para as pessoas, né? Entre para com as pessoas. Então, essa é uma questão muito interessante. Essa coisa de trabalhar a internet das coisas a partir gerando contratos inteligentes, usando o blockchain, é um tipo de exploração interessantíssima para fazer, entendeu? Porque até agora na criptojornada não apareceu ninguém interessado nisso. Então, de repente, Dick, isso pode ser um caminho aí para você explorar, né? Legal, pode ser um caminho, uma jornada, né? Essa que é a ideia. Estamos nela, né? Estamos na jornada. A brincadeira aqui, como nós só falando um pouquinho, porque as outras pessoas não conhecem, né? A brincadeira eu estou localizado em Jacarepaguá, na freguesia, e estou montando um café. Tem um tempo já que está havendo essa negociação, é um espaço que já é comercial, já tem uma abertura para a rua, tem uma casa anexada, na verdade, começou como casa e foi virando negócio. E minha ideia é justamente tornar, já que é uma loja, né, um espaço aberto ao público. No caso, quando você pensa em loja, é o público consumidor, mas ampliar essa ideia de público e tornar a ideia de praça. Praça é uma coisa carente no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá principalmente. Acho que é uma área complicada, a gente está vivendo essa especulação imobiliária aí. Aqui é terra de Marlboro, como todo mundo gosta de dizer, né? Espero que não. E tornar esse espaço num espaço de uso coletivo para a cocriação, para o aprendizado coletivo. Eu sempre me inspiro nessas ideias são utópicas e fantasiosas, mas na escolinha de gênios e tal. Então, é uma brincadeira é engraçado que a gente está bem numa posição aqui, que do lado tem uma creche e na frente tem um colégio. Então, tem esse movimento de crianças e aquela loucura, entrada e saída, e ao mesmo tempo um clima jovial, né? Isso é muito interessante, como é que você cultiva essas experiências e integra isso de uma forma interessante para o coletivo mesmo. E já que está aqui, comecei montando uma biblioteca, agora o cafezinho está para sair, em breve vou estar divulgando isso melhor, e quero explorar mais essa ideia de cursos, oficinas, né? Fazer um laboratório aqui, um laboratório de ideias. E o Fusquinha, brincando de conectar ele com outros projetos, é isso, de repente um laboratório de geolocalização, alguém que implante um chip no carro, que a gente consiga saber onde ele está, tem umas chaves espalhadas, ou chave digital, que a gente sabe que já existe também. Começa a usar ele de laboratório de desconstrução da ideia do carro, começando pela desconstrução da ideia da propriedade do carro, que já é tudo, né, uma teia, que não é uma coisa simples de resolver. Eu já fui apaixonado por carro, brigava com quem encostasse, vai arranhar, não sei o quê, sabe? E hoje está aí, o carro está apodrecendo porque eu não tenho mais essa paixão pelo cuidado do objeto, né? A gente quer, na verdade, o transporte. É um dos aspectos, mas existem outros aspectos interligados. Então, enfim, já falei bastante, mas é por aí. E eu vou dizer para você, a gente já está indo já para o finalzinho do primeiro encontro, né, do 2 em 1, essa semana aqui da jornada, esse encontro aberto, né, onde a gente fala de tudo um pouco, né, e no segundo encontro, se você puder continuar, né, eu vou poder eu vou passar um pouquinho para você a perspectiva, já fazendo o aquecimento do papo que a gente vai ter semana que vem, né, de como essa sua proposta pode estar profundamente interligado à própria E2C, né, à própria criptomoeda da estação experimental, entendeu? Sim, legal. Pode vir a valorizar, você participar da emissão, enfim.
só você, né? Todo mundo que estiver ligado nessa dinâmica e tal. Porque a ideia da EDC, né, é certamente sem barreira de acesso, né? Então, ligada à cultura do comum. Então, ao Commons. Então, é isso. Bem, gente, como eu propus, é 1 horinha, né? Então, nós fizemos aqui o primeiro encontro, que é um encontro aberto, polinizador, né? Da jornada semanal, né? Podia estender um pouquinho mais, mas eu quero dar esses 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos para a galera tomar um cafezinho, tomar uma água, e eu volto e disponibilizo. Se vocês aqui quiserem, né, participar, disponibilizo o link para o segundo encontro de hoje, que a gente vai ser especificamente em cima da criptotrilha da 2C. Tá bom? Maia, quer falar alguma coisa antes da gente finalizar aqui esse primeiro encontro? Não, só que essa imagem do Fusca aí que ele falou foi demais. Assim, essas imagens são que ele tinha muitos filmes do carro, cuidava do carro, não gostava que ninguém encostasse no carro, e hoje o carro está ali parado. Assim, é uma imagem muito interessante. Tem muito de ouvir isso. De bola, show de bola. Então, o Guga não falou nada, não sei se o Guga só abriu aí, esqueceu que abriu, e só ficou aí como Guga Casari aqui o tempo inteiro, mas beleza. Então, gente, eu vou dar para encerrado aqui nosso primeiro encontro aqui dessa noite, né, do encontro aberto, né, organizador, e daqui a 10, 15 minutinhos a gente volta para o segundo encontro, especificamente para aquilo do trilho da 2C, tá bom? Falou. Tá bom. Então tá, valeu. Até daqui a pouquinho. Eu vou disponibilizar os links aí para vocês. O link para vocês, tá bom? Ok. Valeu, gente. Tchau, tchau.